você teve o estalo de que, nossa, eu vou criar esse tipo de conteúdo? Porque é só você que faz isso. Eu acho que hoje o quadro chama SUS da Maquiagem, mas o SUS da Maquiagem no formato que é hoje, ele sempre existiu, porque quando eu entrei na internet, eu entrei porque eu estava de depressão. Então eu fui buscar na internet algo para me reanimar. Então ele sempre existiu. E aí, na verdade, ele só existe hoje com um nome, mas a história e a forma como eu faço com as mulheres foi Sempre desde... teve. Então, quando eu comecei a colocar lá, gente, me conta sua história, fale o que você está sentindo, abra o seu coração, aí elas começaram a colocar coisas assim que eu nunca nem imaginei. E aí passamos de relacionamento para doenças, para outras questões de autoestima, e aí tornou isso aí. Mas essa forma sempre existiu. Mas o que te fez querer fazer esse quadro? Macho, chifre, Ai, você toma um... Ai, você de tá... feio. Não era nem Não, um mas bonito. nunca é um bonito. Nunca é um bonito. sempre Um bonito nunca faz. Eu ia falar um nome, mas eu não vou coisar. Fala o arroba pra gente ir atrás. Não, é que o pessoal não fala que é sempre... Eu não vou falar o nome, porque senão vão cancelar a gente. Depois eu falo mal. Você tava há quanto tempo com o Cretinho? 10 anos. 10 anos. 10 anos. Eu amava, eu tava perto de casar. Tá no casamento marcado? Tava, eu paguei o casamento quase todo, amor. Era bafão. E aí, como é que foi? É pra cancelar o contrato, pagou multa ou voltou Alguns eu não recebi de volta, outros eu não fui atrás. Eu tava tão perdida que a gente nem pensa que eu nisso, acabei não. deixando muita coisa pra trás. E na época eu tava na igreja, então quando eu saí da igreja, eu saí, né? Então ele ficou e aí, tipo... Você saiu da igreja específica ou você não é mais uma pessoa evangélica, cristã, católica? Na época eu saí. Hoje eu não sou mais de nenhuma religião. Hoje eu visito a igreja, mas eu não sou de nenhuma religião. Vai lá, canta um louvor e volta pra casa. Não canto louvor. Não canta? Hoje mais não canto louvor. Nenhum antigo que a gente cantava antigamente, uma mãozinha pro alto. Não tem mais. Não tem mais os corinhos de fogo do reteté. Aí você saiu da igreja, ele continuou na igreja que vocês visitavam, que vocês congregavam. Uhum. E aí ele falava que você que eu não queria ir pra igreja, que eu tava doida, porque eu não queria cantar, eu era líder de louvor na época. E aí eu saí, porque era assim, o relacionamento abusivo, ele é abusivo em todos os aspectos. Quando eu cheguei nesse relacionamento abusivo, ele não foi o meu primeiro relacionamento abusivo, eu conheci o relacionamento abusivo com meu pai. Meu pai traía minha mãe, e ele era extremamente abusivo com ela, e minha mãe aceitava. Então eu acredito que esse relacionamento chegou aonde chegou. Porque você foi vendo isso desde pequeno e você acreditava que era. E meu pai ainda teve um agravante, que meu pai era casado com minha mãe, ele tinha uma outra mulher, quando essa mulher saía... Gente, que loucura, uma história tão parecida com a minha. Mas teu pai tem 15 filhos? Porque meu pai tem 15. Oi? De mães diferentes. 15? Que eu sei. Não, meu pai deve ter tido 15 mulheres, mas 15 filhos até então. E era tudo perto, morava tudo perto, assim, tudo perto. E tem algumas que o nome é o meu nome e o nome da minha mãe, ele botou. Audacioso! Ele botou. Thaís, tem variação, Thaís Nara. E o nome da minha mãe, Cristina, que ele botou em vários. Pra não esquecer. E minha mãe queria me colocar esse nome. Eu falei com minha mãe, não me bota, não. Ainda bem que ela me botou. Thaís Nara Braz, oficial. Mas aí, você passou por esse relacionamento abusivo que você já... Depois de um tempo, você entendeu que você veio desde a infância vivendo com isso. Aí você saiu da igreja, ele inventou histórias, e aí você falou, vou começar na internet. Não. Quando ele saiu, aconteceu tudo isso, ele inventou a história e eu voltei pra ele. Oi? Corta essa parte. Não, voltei. Mas ele te traiu com alguém da igreja? Sim. Aquele próprio meme que a mulher chega com os prints lá na igreja? No primeiro dia que a gente começou a namorar, ele tava namorando comigo com outra menina. E aí era aquela época do Facebook, eu imprimi tudo, cheguei lá toda ousada e joguei na cara dele. Ele me convenceu que eu era louca, aí eu saí de lá achando que eu era louca. Tá, aí passou toda essa situação do relacionamento, aí você falou, vou começar a trabalhar na internet. Não, a ideia de trabalhar na internet foi de um amigo meu, porque eu era maquiadora na minha cidade. E aí ele falou pra mim assim, faz uma página no Facebook pra divulgar teu trabalho. Você morava onde? Cruz das Bahia? Almas, interior da Bahia. Depois disso, eu continuei com o processo, eu ainda estava em depressão, porque eu tive a vida inteira de depressão. E aí, quando eu estava na pior fase da minha depressão, a psicóloga disse, faz alguma coisa pra você se sentir melhor e reviver. Mas você sempre amou beleza? Sempre amei beleza. Você já era maquiadora? Sempre fui. Sempre fui maquiadora, eu sempre gostei de maquiagem. E aí, esse mesmo amigo me deu a ideia de começar a fazer live no Facebook, porque a psicóloga disse, faz alguma coisa que você gosta. É uma coisa que você gosta. E aí, eu comecei a fazer
a parte de criação de conteúdo, e aí estou na internet até hoje. Mas a ideia nunca foi minha, eu pensei em desistir várias vezes. Hoje ele é meu atual parceiro, graças a Deus, né? Ele não tava fazendo nada, eu falei, o teu amigo? Venha. Eu falei, venha, a gente não tá fazendo nada. Vamos viver. E aí, hoje eu estou na internet graças a ele também. Porque se não fosse ele, eu já teria desistido. Então, você consegue que eu falo nos vídeos, alguém precisou falar pra mim antes. Sim. E esse alguém não foi eu mesma. Foi outra pessoa. E demorou um processo também pra você chegar no nível de seguidor que você tem hoje, sim, de visibilidade. Eu acho que isso é uma coisa muito legal da gente falar, porque às vezes as pessoas acompanham o nosso trabalho e imaginam que é tudo muito fácil, ou que tudo chegou muito rápido. E várias vezes a gente pensa em desistir, porque acho que trabalhar no mercado de beleza, e principalmente dentro da internet, é muito difícil. Então você tem que ter realmente uma rede de apoio muito grande, uma convicção muito forte do que você quer e aonde você quer chegar. Então, falo isso também por experiência própria. Várias vezes eu falei assim, amor, quer saber? Um beijo pra vocês, não quero ver Instagram nunca mais na minha vida. E quando eu comecei a trabalhar na internet, minhas referências eram todas mulheres brancas, então era muito mais difícil ainda, a comparação era muito mais difícil. Então, eu acho que a gente chegar até aqui, eu, você, nós, é um avanço muito grande, é uma conquista muito grande, e a gente tem que estar sempre comemorando, porque, meu amor, chegamos. Mas hoje você consegue ver que você é uma comunicadora de beleza gigante. Hoje eu consigo ver que eu sou uma comunicadora de beleza que ajuda outras pessoas, e é só. Eu tenho muito medo de perder o que eu tenho. Porque eu tô no mercado onde eu vejo muitas pessoas que eu admirava se perder. Então isso me assusta muito. Eu tenho muito medo de um dia olhar para números e dizer assim, nossa, eu sou grande, sou gigante, e aí eu me perder, porque a gente é carne, entendeu? Então isso me assusta muito.